Fala galera, tudo bem? Marcos Martins aqui. E antes de mais nada, pessoal, deixa o like, dá aquele joinha pra nós aí, comenta, compartilha se puder, pra gente poder continuar a fazer esse trabalho, falar de futebol alemão, de ciências sociais aplicada ao futebol, trazer um pouquinho de história, enfim, continuar fazendo esse trabalho que está por aqui. Eu deixo um grande abraço a quem está chegando, a quem chegou recentemente no canal, quem viu os nossos vídeos recentemente, e agradeço demais. Espero que gostem do que a gente está fazendo por aqui e que continue com a gente nessa trajetória, beleza? Pois bem, vamos falar um pouquinho agora do que interessa, e o que interessa é seleção alemã nesses dois últimos jogos de Liga das Nações. O futebol doméstico parou para as seleções entrarem em campo e o que se viu foi algo bem interessante, uma mexida bem interessante do Nagelsmann na equipe que ele montou para essa Liga das Nações. A Alemanha enfrentou a Hungria no sábado e enfrentou a Holanda na terça-feira na Amsterdã Arena. Pois bem, do que a gente pode pegar? Do que a gente pode comentar sobre esses dois jogos? Primeiro, Nagelsmann fez alterações bem significativas para mudar um pouquinho a equipe. A gente tem que lembrar que Neuer saiu, Müller saiu, Gundogan saiu. Então assim, a seleção alemã perdeu alguns nomes históricos importantes, principalmente Toni Kroos e Gundogan. Esqueci do Kroos, não dá para esquecer do Toni. Principalmente Toni Kroos e Gundogan, que ainda eram jogadores importantíssimos dentro desse elenco. Como eu falei em um outro vídeo que eu já havia comentado sobre isso, o Müller já tinha uma posição já de segundo escalão dentro da equipe, e o Neuer tem um substituto à altura, que é o Ter Stegen. O que aconteceu nesse período? Com o retorno do Kroos para jogar a Eurocopa, o Kroos era o cara que descia para jogar junto com os dois zagueiros. Então eles faziam um trio, muitas vezes com o Kroos ficando de lado para poder iniciar as jogadas e fazer aquele jogo de transição que o Kroos sabe fazer muito bem com aqueles passes. Qual foi a grande mudança do Nagelsmann na vitória, na goleada para cima da Hungria? Aliás, um adversário que nos últimos anos causou muitos problemas à seleção alemã, isso sem dúvida nenhuma, mas dessa vez, com paciência, com um bom toque de bola, a Alemanha foi conseguindo furar o bloqueio da Hungria e venceu quando o primeiro gol saiu, os outros foram saindo em profusão. Qual foram as grandes mudanças do Nagelsmann já visando a perda desses jogadores, e principalmente de Gundogan e Toni Kroos? Em um dos vídeos que eu fiz, eu falei de alguns jovens jogadores que eu vou deixar no card aqui. Falei de algo que eu falei até da aposentadoria do Thomas Müller, e falei um pouco sobre o que o futuro reserva, o que talvez o Nagelsmann pensaria para os próximos jogos. E isso ficou bem claro nessas duas partidas, né? O Nagelsmann trouxe o Gross para jogar ao lado do Endrich, e o Gross assumiu esse papel meio de Toni Kroos, né? Do volante que retorna para ir jogar na linha entre os zagueiros, fazer aquela linha de três para ele jogar, tentar sair com seus passes. Claro, o Pascal Gross não é o Toni Kroos, mas ele também não é um jogador ruim, muito pelo contrário, é um ótimo jogador, capaz muito bem de fazer esse papel que o Toni Kroos fazia. O Gross ganhou a vaga nesse momento, e o Gross foi muito bem, fazendo esse papel, soltando os seus passes. É claro, mais uma vez, o Gross não é o Toni Kroos, mas ele é um jogador de muita qualidade técnica, capaz de fazer isso daí. Então uma das primeiras grandes mudanças do Nagelsmann foi isso: o Gross fazendo esse papel na saída de bola, recuando para jogar entre os zagueiros, com o Endrich esperando, às vezes trocando. Mas qual era a grande diferença desse papel que o Gross tem feito para o que o Toni Kroos estava fazendo na Eurocopa? O Toni Kroos, ele subia, ele fazia esse papel de transição, descia para jogar entre os zagueiros, mas ele não subia tanto, coisa que o Gross às vezes troca com o Endrich, sobe e tem condição de fazer, de aparecer na área do adversário. Isso várias vezes aconteceu contra a Hungria, que tentou jogar fechadinha, tentou por algumas vezes fazer uma pressão, e o Gross era o cara fundamental para quebrar essa pressão da Hungria e
iniciar o jogo da Alemanha com qualidade. E ele fez isso muito bem. O Gross, como eu falei, é um cara com condições de fazer isso, e o Nagelsmann apostou nessa dupla, que também ele levou para o jogo contra a Holanda. Ok, uma outra situação que a gente tem que comentar sobre esses dois jogos é o posicionamento do Havertz. O Havertz é um jogador que eu acho um cara muito versátil. Isso às vezes é um problema pro próprio Havertz, e isso às vezes não é. Durante muito tempo foi um problema. O Havertz joga onde? Ele é um meia, ele é um atacante, mas ele não consegue fazer essa função de 9, ele é um meia atacante, o que raios o Havertz é? É como em um texto que eu vi no The Athletic, o jornalista ele colocou uma expressão muito boa sobre o Havertz. O Havertz ele é uma espécie de cubo mágico do futebol, assim, tipo, eu posso movimentá-lo de várias maneiras. E lembrando que nessa loucura, nessa seara toda, o Havertz já jogou até de lateral na seleção alemã, nos primeiros jogos que o Nagelsmann começou a comandar a equipe. Não foi péssimo, né? Não foi bem, mas ele já jogou até de lateral, e ele joga, e ele faz as funções, o que derem para ele está fazendo. Só que nessas últimas temporadas o Havertz ele tem se firmado. É um jogador que muitas vezes você não sabia o que ele era, qual era a função que ele exercia, e isso às vezes era um problema para o próprio Havertz, mas ele tem se firmado nos últimos jogos da temporada, junto com o Arsenal, do Arteta, e agora com o Nagelsmann. Nessa função de agora, em que ele recua para jogar um pouquinho mais de meia atacante, não como aquele 9 fixo, ele é um jogador que se mostra muito participativo pelas movimentações do lado, para jogar pelo meio, para fazer essa função, enquanto às vezes no primeiro jogo quem jogou foi o Füllkrug, no segundo jogo contra a Holanda um Davi teve a sua oportunidade. Então assim, o Nagelsmann está fazendo suas apostas, e nessa o Havertz recuou um pouco para jogar ali no meio como um meio atacante, para fazer essas ultrapassagens e essas movimentações. E foi algo muito interessante, porque o Havertz foi bem nas duas partidas, principalmente contra a Hungria, onde recuado ele criou diversas oportunidades, botou 2 bolas na trave, e fez o seu golzinho de pênalti, e ele foi muito bem, muito melhor do que contra a Holanda. Mas são mudanças que refletem um Nagelsmann que sabe muito bem o elenco que tem em mãos e está buscando utilizá-los. Assim. O Nagelsmann ele tem uma boa gama de jogadores jovens e talentosos, e que pode montar sim uma boa equipe. Nagelsmann já percebe que ele tem uma equipe boa, formada, com alguns bons jogadores, e ele está buscando as soluções que são necessárias para as perdas que ele teve. Então por isso Gross, por isso agora o Havertz retorna um pouquinho para jogar com um atacante mais fixo, como eu disse. No primeiro contra a Hungria foi o Füllkrug, que foi muito bem fazendo essa função, e um Davi no jogo contra a Holanda, que também foi bem. Pode melhorar, ele é muito melhor atacante, mas foi bem na partida também. E o Havertz pode fazer essa função de meia, chegando de trás, e muitas vezes na Eurocopa ele não participava tanto do jogo como essa função. Já como recuado, ele já participou mais, ele já se movimentou mais, ele já apareceu mais. É como o jornalista do The Athletic falou, o Havertz ele é o cubo mágico do futebol, você pode movimentá-lo da maneira como você achar interessante, que se adapte ao jogo dele. De um modo geral, as duas partidas da Alemanha foram bem interessantes. A goleada em cima da Hungria, repito, um adversário que deu muitos problemas nos últimos anos para a Alemanha, e principalmente um jogo com um nível mais forte, um clássico contra a Holanda. Uma Holanda que, se não é um celeiro de craques, como alguns anos atrás, é uma boa equipe. Ronald Koeman faz um trabalho bem razoável por lá, e a Holanda tem uma boa equipe. O que foi muito ruim nessas duas partidas, o aspecto defensivo, principalmente no jogo contra a Holanda, quando o Jonathan Tah e o Schlotterbeck não tiveram respostas para o jogo físico do Brobbey, o atacante do Ajax, que ganhou a maior parte das jogadas, inclusive amarelou o Jonathan Tah, que fez diversas faltas para tentar parar o atacante do Ajax, e teve que sair no segundo tempo, porque senão provavelmente seria expulso. O primeiro gol da Holanda foi uma falha defensiva gravíssima,
o Endrich foi combater o jogador que estava com a bola e deixou um buraco no meio da defesa enorme. E o segundo gol foi justamente isso, o poderio físico que venceu os zagueiros da Alemanha. O aspecto defensivo tem que ser melhorado em alguns pontos. O Nagelsmann com certeza sabe disso. E esse foi o principal ponto. A Alemanha é uma equipe já muito mais consolidada, mas que ainda apresenta alguns erros defensivos que o Nagelsmann sabe que tem que consertar. Essa força física que o Brobbey trouxe para cima dos dois zagueiros alemães, que não souberam lidar com isso, foi bem impressionante. Até porque o Brobbey, de longe, é um jogador muito espetacular ou especial, assim. Então, me surpreendeu bastante a dificuldade que o Jonathan principalmente, que é o cara que estava marcando o Brobbey, teve para segurar um cara como ele. A gente tem que entender que essa fase da seleção alemã é uma fase de consolidação, de fechamento do que o Nagelsmann quer e precisa. Nagelsmann fez suas apostas na Eurocopa, trouxe elas agora para o pós-Eurocopa, perdeu alguns jogadores e está sinalizando algumas mudanças que são fundamentais para poder seguir em frente. Perder Toni Kroos, qualquer equipe do mundo estaria em sérios apuros para poder arrumar alguém que possa substituí-lo. Veja aí o Real Madrid com dificuldades para substituir o cara como é um Toni Kroos, mesmo ainda com seus 30 e tantos anos, era um cara formidável. Nagelsmann arrumou suas opções, trouxe o Pascal Gross, recuou o Havertz para poder fazer esse papel de meio de campo, meio que o Gundogan fazia por ali, subindo, iniciando a jogada, mas sendo um meia de movimentação, e deu muito certo. Eu acho que os dois jogos pós-Eurocopa foram bons testes que mostraram uma equipe azeitada, com boa qualidade, mas que ainda precisa consertar algumas pequenas coisas. Mas é um trabalho que entrou no prumo de vez e está se mostrando muito, muito promissor, até porque Wirtz, Musiala, o próprio Füllkrug, os próprios garotos que têm entrado, como o Undav, eles têm mostrado capacidade, eles têm mostrado qualidade e estão cada vez mais entrosados, né? Isso sem falar, por exemplo, no Kimmich, que agora assume a braçadeira de capitão e se mostrou um ótimo líder daquele grupo ali. Bom, pessoal, é isso. A Alemanha segue para os próximos jogos. Ele pega a Bósnia e Herzegovina. Ele pega a Bósnia no dia 11 do mês que vem e depois enfrenta novamente a Holanda em casa no dia 14 do mês que vem, em outubro. Dois bons jogos, duas boas atuações, alguns probleminhas a consertar, algumas mudanças pontuais do Nagelsmann que reiteram a sua percepção do elenco que tem nas mãos, e é um bom elenco. E então vamos ver o que acontece daqui para frente, mas eu considero dois bons testes, dois bons jogos. Problemas defensivos há que se resolver, mas não é nada de outro mundo que não possa ser resolvido. Beleza, pessoal? Deixo um abraço com vocês e até mais. Falou!